Boa tarde. Hoje nós vamos para a nossa sexta aula. Na verdade, fazem 7 semanas que a gente está distante. Então, mas como uma semana nós ficamos em recesso, aí nós estamos inteirando a sexta aula. E a matéria de vocês é sobre a Europa. Então, nós estamos terminando, com a graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a população da Europa. E falar sobre a população da Europa não é novidade, porque a gente já tem falado sobre a população desde a aula passada. E hoje, então, nós vamos para a página 45, não é isso? Na página 45, eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês e para a gente acompanhar através de um slide. Isso. Compartilhei aqui, eu queria saber, tá todo mundo conseguindo ver? Eu vou ter que pegar minha apostila, espera só um pouquinho. Tá, pega lá que eu te espero. Sim. Que página que é essa? 45. Todo mundo abriu a tela grande aí? Sim. Sim. João, quando você chegar aí, você me fala. Quer ver quem foi fazer xixi também? Olha, videoaula de geografia. Hoje é dia 5, hoje é 6, né? Eu botei errado. Tem mais gente aqui entrando. Eu tenho a Noemi e o Vinícius. Ok. Então, vamos lá. Nós vamos entender isso aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam que o continente europeu o João Miguel está tendo uma queda visível na população. Então, mas por que será que a população da Europa está diminuindo? Porque, olha, daqui a pouquinho vocês vão falar, mas e os imigrantes que estão chegando lá? Isso é assunto para a próxima aula. Então, hoje, sem os imigrantes, o que está acontecendo com a população da Europa? Ela está em queda. Mas por que a população europeia está em queda? Primeiro, o elevado custo de vida. Vocês vão entender comigo que morar na Europa é muito caro. As roupas, os calçados, os eletrônicos não são muito caros, mas a alimentação é muito cara. Porque você vai tomar um sorvete, o garçom ganha bem. Você vai comer num restaurante, o garçom ganha bem, o caixa ganha bem. Então, lá é muito caro para se viver. Sem contar que a gente tem uma amiga, que minha filha, a melhor amiga dela, mora na Holanda. Ela é brasileira e mora lá. Então, ela fala que, por exemplo, aqui a gente compra celular, tudo no cartão de crédito, compra para pagar em prestação. Lá não é assim. Lá não divide o valor, não. Você tem que pagar tudo à vista. Então, o custo de vida na Europa é muito caro. Então, os pais, é lógico que eles não têm dinheiro para ficar criando muito filho. Aí, o que acontece? Os pais, eles acabam que optam para não ter filhos. Entenderam? Então, um dos fatores que está caindo o número de pessoas na Europa, né, o número de população, seria o elevado custo de vida, tá certo? Então, o elevado custo de vida. Uma outra fator que está diminuindo o número de pessoas na Europa é a inserção das mulheres no mercado de trabalho. Porque se a gente fosse estudar aqueles países muçulmanos, por exemplo, a Turquia, o Afeganistão, o Iraque, o Irã, aquilo lá, as mulheres ainda têm um papel secundário. Eu até brinco com os alunos que falam que a mulher é um depósito de esperma. Agora, no mundo ocidental, que a mulher só serve para ter filho. No mundo ocidental é diferente. As mulheres estão cada dia mais no mercado de trabalho e isso vai ter resultados, porque você vê aquela
aquela presidente lá da União Europeia, né, que cuida das finanças, aquela mulher tem um salário violento, é uma mulher importantíssima. Fora as mulheres na chefia dos países, presidentes de multinacionais, né, secretárias de fundos importantes. Então, a mulher está no mercado de trabalho. Uma outra coisa que a população, isso não é só na Europa, não. Isso aqui é no geral. Tipo assim, ó, casamentos tardios. Hoje em dia, casa cedo quem é bobo. Né? Mocinha que casa aí com 17, 18 anos, que escapuliu, arrumou filho e acaba casando. Mas as mulheres que têm cabeça, aquelas que têm projetos, objetivos, o que faz? Ah, não quero casar agora não, eu quero primeiro me formar, comprar meu apartamento, minha casa, quero viajar. Aí quando chega na hora de casar, já está beirando os 30 ou passou dele. Então os casamentos mais tarde, aí a mulher já não é assim, já não é muito ela não tem mais condição de ter filhos. Outro problema que está diminuindo a população, eu falei para vocês, não só na Europa, como a população mundial, é o planejamento familiar. Então, quando uma pessoa casa, a mulher e o marido resolvem, olha, nós vamos ter um filho só por causa disso, ou vamos ter 2 filhos, então planeja, não fica arrumando aquela filharada, né? O pessoal arruma filho antes de casar, fica aquelas meninas novinhas com 14, 15 anos, já com o filho no braço. Os países mais ricos, as mulheres que têm mais cabeça, isso aí é um toque, viu, meninas? Tem que demorar um pouco para casar, se projetar primeiro profissionalmente. Quando casar, ter um planejamento familiar. Quando você vai querer ter filhos, quantos filhos você vai querer. Então, cada dia mais o planejamento familiar, ele vai fazer diferença no crescimento da população, no crescimento das famílias, correto? Uma outra coisa, eu escrevi errado aqui, ó, disseminação dos métodos anticonceptivos. O que significa isso? Significa que no passado, não muito distante, as mulheres não tinham acesso a pílulas, camisinha, pílula do dia seguinte, tem a questão das cirurgias, né? Da mulher chama esterectomia, do homem chama vasectomia, né? De tirar o útero e tirar um canal lá por onde passa o esperma. Então, hoje em dia, é a coisa mais simples do mundo, né? A própria camisinha é um recurso fácil, barato. No posto de saúde, aqui no Brasil, as pessoas que quiserem ganham no posto de saúde. Então, os métodos anticonceptivos, que são os anticoncepcionais, eles estão cada dia que passa, eles estão mais, como é que fala? Estão mais fáceis de adquirir, né? Então, veja bem, quem que estava aqui fazendo um desenhinho aqui para mim, hein? Vamos brincar com as ferramentas, né? E uma outra coisa esses métodos aqui, essas causas da diminuição da população, elas vão terminar em 2 consequências, né? Então, a primeira e mais certa é a diminuição do crescimento populacional. Então, os países, por exemplo, a China está com um projeto violento, a população da China vai diminuir, né? Ainda mais agora no mundo com esse coronavírus, né? Países igual a Índia, por exemplo, que não valoriza, não dissemina os métodos anticonceptivos, a Índia está aumentando a sua população, tá? Então, usando esses argumentos aqui, vai acontecer o quê? Uma diminuição das taxas do crescimento da população. E uma outra, que esse aqui mais é da Europa mesmo, é o chamado crescimento negativo. O que significa crescimento negativo? Que os velhos estão vivendo muito.
né? Agora com o coronavírus, muitos na Europa morreram, né? Então os velhos estão diminuindo. E como as mulheres estão casando tarde, estão diminuindo o número de filhos, estão planejando a vida, por causa do custo de vida muito alto, elas fazem opção por não ter filhos. Aí o que acontece? O crescimento, o número de mortes daqui a um tempo vai ser maior que o número de nascimentos. Aliás, vai não. Já está acontecendo, né? Portugal, na Dinamarca, na Noruega, na Suíça. E então esses países, eles estão com um crescimento negativo da população. Então você pensa bem, quanto mais rico um país, menos a população quer ter filhos. E isso, o continente europeu, como é um continente rico, eles estão vivendo seriamente o problema da falta de pessoas, né? Aí daqui um pouquinho vai acontecer dos imigrantes virem e estão ocupando esse espaço, mas não é em todos os países, né? Então veja bem, peraí, deixa eu limpar aqui. Eva, eu tenho uma dúvida, posso falar? Pode, deve. É por isso que morre muita gente de coronavírus na Europa, porque tem muito velho, né? Tem muita população idosa, porque como o pessoal hoje em dia, sabe, João, tem muito acesso à saúde, exames preventivos, vacina, a medicina está muito avançada com diagnóstico na cura de doenças, então a tendência é a pessoa viver mais. Na Europa já está acontecendo isso. Uhum. Lá a população idosa é muito ativa, né? Eles cuidam das coisas, tira neve, vai no supermercado. Então são pessoas normais, super ativas. E eles estão vivendo muito. Aí o que acontece? O coronavírus achou um palco ideal para se espalhar, né? Agora não, porque já está matando muito, né? No Brasil já é o segundo bebê que morre. Mas a população idosa morreu em muito maior escala, né? Bom, vamos passar para o outro slide. O outro slide vai falar num assunto chamado transição demográfica. O que significa transição demográfica? Gente, teve um momento da história do homem, assim, tipo, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, as mulheres tinham muito mais filhos, né? Você pode ver pela minha mãe, pelas avós de vocês, né? Então, assim, a gente até falou sobre isso. Tem casal que tinha 10 filhos, 15 filhos, né? Tinha muitos filhos. Isso é herança lá da Revolução Industrial. Porque lá na época da Revolução Industrial, as pessoas morriam muito cedo. Então, tinha muitos filhos. Só que com a globalização, com toda essa modernidade da vida, hoje em dia, o modelo da família é um modelo com baixa fertilidade, com diminuição da mortalidade que eu acabei de falar. Demora mais para morrer, mas não nasce mais crianças. Então, a população está vivendo essa transição demográfica de uma época em que tinha muita gente, as famílias eram numerosas, praticamente moravam no campo, e aí tem aquela velha história, onde come um, come dois. Agora, as coisas foram mudando. Então, hoje em dia, as pessoas casam mais tarde, evitam filhos, vivem até mais tarde, né? Ficam mais velhos. Então, nós chamamos isso de transição demográfica. Entenderam? Essa transição. E aí, por que passou por essa transição? Né? No meu caso dos meus pais, por exemplo. No caso dos meus pais, eles tiveram 9 filhos. Eu tinha mais 8 irmãos, né? Eu e mais 8. Eu tive 2 filhos. Na verdade, na minha casa, todo mundo que tem filho, que tem 2 que nem filhos tiveram, eles já até morreram. Então, eles não tiveram nem filhos. Teve uma que não adotou uma moça, uma menina. E agora, nós que tivemos filhos, nós, no máximo, quem tem são 2. Você vê, eu venho de uma família que tem 9 irmãos. E aí, eu tenho 2. Meus irmãos ou não tem, no máximo, tem 1 ou no máximo 2. Então, agora que a minha filha tem 1. Entendeu? Minha mãe teve 9, eu tive 2, minha filha tem 1.
Isso é transição demográfica. Por que que a minha filha não vai ter 9 filhos igual a minha mãe? Só se ela for louca. Como é que ela vai pagar a escola particular? Porque ninguém tem condição para isso, Ué, né? ninguém tem condição. Como é que você vai pôr um aparelho no dente de 9? Como é que você vai pagar inglês? Como é que você vai dar um celular para cada um dos 9? Todo mês quer trocar de celular? Como é que vai dar um tênis de 300, 400 reais? Então, não dá. Isso chama-se transição demográfica. Vamos ver no que vai dar isso aí. Aqui na apostila de vocês, na página 45, tem esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico dá para a gente ver bem, olha, a taxa de natalidade lá na primeira fase, da transição demográfica, ela estava lá no alto, né? Olha para vocês verem aqui como que a primeira fase. Deixa eu ver, cadê minha barra de ferramenta? Perdi. Agora eu não acho onde que está a setinha, nada. Não. Anotar. Tá. Achei. Então, veja bem. Nessa época aqui, ó, na primeira fase, eu vou ter um crescimento alto. Repare como na segunda fase, na terceira fase, ele dá uma despencada. Na quarta fase, agora ele está se mantendo baixo. A taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, que era alta, ela também está baixando, porque as pessoas estão vivendo mais. E o crescimento da população, que era baixo, agora ele está alto. Então, mas como é que nós vamos explicar isso? Diminui o número de filhos. E ainda a população está crescendo. Sabe por quê, gente? Porque estão morrendo menos. Então, uma mulher deixa de ter filhos, mas os velhos estão vivendo muito. E tudo que se fala de população é longo prazo. Então, daqui uns 15, 20 anos, aí sim vai sentir esse efeito da transição demográfica, ok? Opa! Agora, nós vamos passar para o outro slide, que é exatamente esse gráfico aqui de vocês, que eu joguei no slide, né? Que é o gráfico das taxas de natalidade por país. Então, a taxa de natalidade por país europeu. Então, vocês veem quem que tem menos pessoas nascendo? A Letônia, Portugal, Hungria, Alemanha, Romênia, Áustria. Então, você vê que, de baixo para cima, a população europeia está tendo menos filhos, né? Tem países aqui, ó, Irlanda, França, Reino Unido, Suécia, Dinamarca, é porque tem imigrantes, por isso que esse gráfico deu uma avançada. Mas aqueles que não têm imigrantes, reparem que a curva é muito pequena, né? Agora, na página 46, vocês vão ter essa pirâmide aqui que eu peguei da apostila. Então, por que eu peguei da apostila? Para a gente ver ela grande, para eu explicar, porque vocês vão ter que fazer essas 4 questões que vêm abaixo das pirâmides, tá? Todo mundo na 46? Olha, o que significa estrutura etária? A estrutura etária, ela significa... a estrutura etária, ela... Deixa eu desligar isso aqui. A estrutura etária, ela significa o número, a idade da população. Quantas pessoas jovens, quantas pessoas adultas, quantas pessoas idosas. Então, a estrutura etária é a estrutura por idade. Quando você olha uma pirâmide dessa aqui, ó, você vai reparar o seguinte, do lado esquerdo, ela é masculina. Do lado direito, é feminino. Então, você repara que de 0 a 4 anos, olha quantas pessoas tem. Significa que essas pessoas que estão nascendo agora, elas vão crescer, né? Elas vão ficar adultas e vão envelhecer. Então, não olha a sombra azul e vermelha, não. Olha só a linha mesmo da pirâmide. Reparem que
as mulheres têm uma pequena vantagem em cima dos homens, né? Porque a mulher demora mais para morrer, né, gente? Mulher menstrua, a mulher tem menos mulher na população carcerária, menos mulher no trânsito, menos mulher no crime organizado, menos mulher na construção civil. Então, nos lugares que tem mais acidentes, tem menos mulher. Mulher é mais cuidadosa com a saúde, né? Então, é exatamente... Peraí, só um pouquinho. É exatamente isso que eu quis dizer, que as mulheres, as pirâmides etárias, elas, dos países europeus, elas apresentam uma característica marcante do desenvolvimento. O que significa isso? Que olha a população de adultos da Europa. Então, quando uma população adulta, acima de 25 anos, né, ela é maior, significa que tem mais gente capacitada, tem mais profissionais formados, tem mais a mão de obra qualificada. Então, isso aqui, essa pirâmide aí, é um retrato de um país desenvolvido. Nascem poucas crianças, porque criança gasta muito, né? Gasta com creche, com educação infantil, com campanhas de vacinação, com esporte. Então, quanto menos criança tem, menos despesa o país vai ter com essa categoria. E a criança não produz. Então, a criança é um ser improdutivo. Vocês, por exemplo, por enquanto, vocês são improdutivos, porque quem que sustenta, quem dá as coisas são os pais. Logo, vocês vão virar adultos, mas por hora, vocês dão mais despesa do que progresso. E a base estreita, acho que ela pega isso aqui também, ó. A base estreita indica um baixo índice de natalidade, ou seja, a base aqui é pequena, nasce menos criança. E o corpo é homogêneo e o ápice é cada vez mais largo. O que significa isso? Aqui está estreito, né? Vocês viram aqui, está estreito, porque nasce poucas crianças. E o que está acontecendo aqui, ó? Está aumentando. Olha em 2070, né? Olha como que a quantidade de pessoas vai estar muito maior, muito mais pessoas idosas do que adultos, porque essa fase aqui, ó, vai virar adulto e esses adultos aqui vão envelhecer. Quando eles envelhecerem, qual é o principal problema do envelhecimento para o Estado? Aposentadoria. Então, os estados, eles têm que pagar aposentadoria porque a pessoa trabalhou a vida inteira. Então, quando ela fica mais velha, é lógico que ela vai ter que receber aquilo que ela trabalhou. Aí, o que acontece? O governo dos países encarece os impostos. Porque como é que vai pagar? Se tem menos adultos e mais velhos, vai ter que tirar dinheiro da onde? Aí eles criam mais impostos, entenderam? Olha só esse novo slide, ó. Esse aqui também é da apostila, da página 46 e 47. Olha essa pirâmide aqui, ó. Essa pirâmide mostra o tanto que as pessoas vão viver. Olha essa aqui de 2016, olha essa aqui de 2050 na Europa. O que vai acontecer? Tem menos crianças, alguém fez essa seta aqui agora, está ajudando eu. Tem menos crianças, essas crianças vão ficar adultas na mesma proporção, vai ter poucos adultos e muito mais idosos recebendo aposentadoria do Estado. Por isso que a gente questiona o coronavírus, né? Quando o pessoal fala que foi um vírus montado na China, eu acredito que não é possível que ia fazer uma coisa dessa. Mas as pessoas idosas, por exemplo, eu já, ano que vem, não. Daqui a 2 anos eu entro na fase idosa, né? É com 60 anos que a gente entra. Vou fazer 59, não, ano que vem já. Então, o que acontece? Eu vou fazer parte dessa camada aqui, ó. Se eu morasse na Europa, eu ia estar aqui. E aí eu ia receber do Estado, mas tem menos adultos trabalhando, ó. Ok? E aí o que acontece? Deixa eu fechar aqui. A
População europeia, vocês não podem esquecer, então, de fazer os exercícios para mim da página 46. Eu acho que vai estar na tarefa que eu vou jogar lá na plataforma. E agora a gente começa a página 47, que fala sobre os grupos étnicos da Europa. O que é grupo étnico? É a raiz da sua raça. A gente os autores não gostam que fala que compara etnia com raça, mas não tem outro jeito melhor dos alunos entenderem que é assim. Por exemplo, a etnia africana, lá do Saara para baixo, eles são praticamente todos negros, mas eles não são todos iguais, porque cada um vem de uma etnia, que nem os brancos. Então, você tem vários modelos de gente branca, mas nenhuma é igual à outra. Os brancos também têm etnias diferentes. Então, os grupos étnicos europeus, quem são os germânicos? Está dando para ver aqui. Os germânicos são os alemães. Da Alemanha, não é? É isso. Lê para mim, quem são os grupos étnicos germânicos? Eu? Cadê? Aqui tem no slide. Lê aqui no slide, está mais fácil. Alemães, inglês, holandês, sueco, dinamarquês. Isso. Aí eu coloquei uma foto linda aqui dos alemães, né? Olha que povo branquinho, do olho azul. Branco do olho azul. Com certeza são trigêmeos, né? Aqui a Angela Merkel, típica alemã. Aqui do lado, um casalzinho de dinamarqueses, porque eles também são germânicos. Entenderam? Então, tanto os dinamarqueses, suecos, holandeses, ingleses e alemães, eles têm a mesma característica física. Quando você vê um sueco, é tudo branco de olho azul. Quando você vê um holandês, é branco de olho azul. Né? Branco de olho azul. Não é regra, lógico, né? Existem outros assim mais queimadinho. Mas acontece que a maioria dos germânicos tem essa característica. Já pensou uma cria desse casalzinho aqui, que belezinho, ó? Vai ser tudo branquinho de olho azul. Aqui eu tenho os latinos. Os latinos é nós. Por quê? Os latinos, quem são na Europa os latinos? Os germânicos, vocês viram. São os italianos, os franceses, os espanhóis, os romenos, os portugueses e os catalães. Quem são os catalães? Alguém sabe? Não. Catalães e espanhóis. Isso, mora lá na Catalunha. Então, veja bem. Onde fica a Romênia? A Romênia fica do lado leste da Europa, ali do lado da antiga Iugoslávia. Olha aqui, italianos, franceses. Esse grupo aqui são atores franceses que eu peguei para ilustrar os franceses. Olha, eles não são brancos de olhos azuis. Do lado direito aqui, eu escolhi uma foto de portugueses, atores portugueses, para mostrar o tanto que a gente parece com eles, né? Vocês parecem com o primeiro aqui da foto. Eu pareço. Então, vocês veem que franceses, portugueses, romenos, espanhóis, até a língua, né, gente? Você conversar com, você vê o italiano falando, você meio que entende. Até o próprio francês, né? Eles têm a língua para aprender português é fácil, para a gente aprender português é fácil. Para a gente aprender germânico, foge, né? Aqui eu tenho os eslavos, então foram os germânicos, os latinos e os eslavos. Onde moram os eslavos? Eles moram na Ucrânia, né? São os ucranianos, os poloneses, os servo-croatas, né? Ali na Sérvia, na Croácia, Montenegro, naqueles lugares ali que tem os servo-croatas. E também, dentro dos eslavos, a gente tem os russos, os tchecos, que moram na Tchecoslováquia, né? Na Eslováquia e na Tchecoslováquia, na República Tcheca. E os búlgaros. Aqui eu peguei uma foto de eslavos, olha que menina linda, ó. E aqui do lado eu peguei foto de meninas russas. Então é uma raça assim bem diferente dos latinos e diferente também dos germânicos, tá certo? Essa é a composição étnica
da Europa. E a população economicamente ativa é aquela que trabalha, está escrito aqui, né? Eles trabalham e ele tem potencial de mão de obra e eles, a partir de 10 anos, você trabalha, recebeu salário, você é população economicamente ativa. Tipo assim, dona de casa não é, né? Trabalha feito louco, mas não recebe. Né? O desempregado porque ele trabalha, só que no momento ele está desempregado. Então, a população economicamente ativa é o seguinte, olha esse escrito de verde. Quanto maior for essa parcela da população, maior será, consequentemente, a produção de riqueza. É lógico. Quanto mais gente trabalhando, mais produz riqueza. E não é por acaso que o seu estudo é tão significativo para avaliar o desenvolvimento do país. O que significa isso? Que o desenvolvimento econômico de um país é quantas pessoas estão no setor primário, estão vendo aqui em verde, quantas estão no secundário e no terciário. Se a maioria da população está no setor primário, pode saber que o país é pobre. Está trabalhando na enxada, está cultivando de forma extensiva. Agora, os países que têm a sua população... Ai, estou com dor na bunda de ficar sentada. Os países que têm a sua população no setor secundário e no terciário são países desenvolvidos, porque o campo já está mecanizado, tem máquina lá no campo, então eles já podem sair de lá, tá certo? E aqui eu tenho por setores, isso também tem na apostila de vocês, né, na página 48, mostrando nos setores. A África, que é um continente pobre, 64% dos africanos, olha aqui no setor primário da economia, né? Então, veja bem, aqui é a África, olha aqui, é o setor primário, está na agricultura, no extrativismo, na pecuária. Depois aqui são quantas pessoas tem no secundário e quantas no terciário. Então, como a África é um continente pobre, você pode ver que predomina o setor primário. Agora, olha, vamos passar aqui para a Europa. A Europa tem 51% no terciário, 35% no secundário e apenas 14% no primário. Aí aqui você tem a Oceania, né, comparado, olha aqui, quanta gente no terciário e pouca gente no primário, no secundário e no primário. É na Ásia, né? A Ásia tem muita gente que mora na beira do rio trabalhando. E na América Latina, 50% no terciário, 28% no primário e 22% no secundário. E olha a América Saxônica, olha os ricos da América, gente. Isso aqui é de chamar atenção, 71% das pessoas estão nos setores mais ricos, 26% estão no secundário e só 3% está no setor terciário da economia. Tá certo? Entenderam essa parte? Então, se vocês entenderam, vocês vão ter uma tarefa na página 49 e eu vou explicar essa tarefa. Vocês vão fazer para mim lá na plataforma que eu vou mandar a tarefa tudinho para vocês. Tá legal? Então, agora... eu vou interromper o compartilhamento de tela e vou voltar aqui para vocês, tá certo? Então, o que é... Tem alguém conversando, bate-papo aqui. Então, agora, eu queria dizer o seguinte, a gente só tem 3 minutinhos. Eu já coloquei a plataforma suas em dia, até a 5ª aula. A aula de hoje eu ainda não pus, porque ainda ia dar. Então, não vai dar tempo de eu pôr hoje, porque eu tenho reunião, depois tem aniversário do meu sobrinho, que nós vamos fazer uma reunião aqui no Zoom e cantar parabéns para ele, porque está todo mundo isolado, né? Mora em São Lourenço, então a gente vai comemorar o aniversário dele e eu não posso fazer isso à noite. E então, sexta-feira eu vou colocar essas aqui, que nós fizemos hoje, tem tarefa lá interessante para vocês fazerem, porque eu estou mudando, vocês viram que eu mudei o formato da aula, né? É aprendendo, a gente vai aprendendo e vai melhorando. Tem sala que tá dando, eu tô pondo vídeo, a hora que der um espaço assim, eu coloco um videozinho, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou melhorando a aula. E a partir na plataforma, já tá em dia. Eu não lembro se o 9º eu já pus em dia, mas eu acho que tá.
Então, vocês têm que voltar lá na primeira tarefa e ver se está tudo feito, porque antes não tinha quiz, não tinha plataforma. Agora tem quiz, aí eu tenho feito quiz para os alunos. Então, você vai lá na primeira, na segunda, refaça todas as aulas de geografia, tá bom? Agora alguém acabou de entrar, olha, vê se é hora de entrar. Olha, gente, meu tempo está acabando. Alguém quer falar alguma coisa? Ainda tem 50 segundos. Tá tudo certo? Não, Saudade, tá bom. gente. Saudade. É nóis. Saudade. Nunca achei que eu ia sentir saudade de ter aula presencial. Eva, Oi. eu saí do negócio aqui porque a minha internet caiu, tá? Mas já voltei. Quem é? O João Miguel ou o Gabriel? Gabriel, O Gabriel, mas você não estava aqui com a gente desde o começo, estava? Tava. tava, Sim, Tava, Ele só que é ele Galaxy M20? É, né? Não, Ele é o sou G. eu. ele é o G. Ah, ele é o ponto G aqui. Que legal. Como que muda o nome? Ai, eu não sei. Tem que Você- baixar o Zoom. Aperta no seu A nome. mão. Não, eu acho que Tá escrito renomear. não é pelo Google. A mão. Deve ser. Tem que baixar no Zoom, gente. Ou deve ser nas configurações, sei lá. Ô, gente, eu vou interromper a gravação para vocês